Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos as catequeses quaresmais no contexto do Sínodo, subordinado ao tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, convocado pelo Papa Francisco. Depois de uma consulta às conferências episcopais de todo o mundo, em que se pedia a indicação de temas importantes para a vida da Igreja no nosso tempo, o sucessor de Pedro propôs a reflexão sobre a sinodalidade. Encontramo-nos num tempo em que urge progredir na consciência de que precisamos de aprofundar a identidade da Igreja, povo de Deus em caminho com todos os seus membros, e ao mesmo tempo vislumbrar as formas mais adequadas de ela estar no mundo ao serviço da missão que recebeu de Jesus Cristo, o seu fundador. Este caminho, como todos sabemos, teve início em Roma nos dias 9 a 10 de outubro de 2021 e nas dioceses de todo o mundo no dia 17 de outubro. Também nós iniciámos este percurso com a celebração que teve lugar na Sé Velha e para a qual foram convocados os membros dos órgãos de comunhão e participação da nossa diocese. Depois, todas as comunidades e os grupos de cristãos foram convocados para se unirem, para escutarem a palavra de Deus, se abrirem à voz do Espírito Santo e para partilharem a experiência de sinodalidade já vivida ou ainda distante na Igreja e apontarem caminhos a percorrer no futuro em ordem a nos tornarmos uma Igreja sinodal. O Papa ajuda-nos a compreender a oportunidade desta proposta quando, em 2015, no discurso na comemoração do cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos, nos diz: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. E depois conclui: a sinodalidade é a dimensão constitutiva da Igreja. Aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo, está já tudo contido na palavra sínodo. Falar de Igreja sinodal é ao mesmo tempo o mesmo que dizer Igreja, povo de Deus, constituído por todos os batizados que caminham juntos para o Pai, com Cristo, que é caminho, verdade e vida, como nos diz o Evangelho segundo São João, e ainda animados e guiados pelo Espírito Santo. Proponho-vos hoje a nossa reflexão sobre esta condição da Igreja, povo de Deus, comunidade sobre a qual desceu o Espírito Santo e fez dela uma comunidade, como nós dizemos, carismática, isto é, inspirada e iluminada, a ponto de se distinguir de todas as outras comunidades ou realidades sociológicas e simplesmente humanas. É esta Igreja, habitada pelo Espírito Santo, que é chamada a ser sinodal e a envolver todos os seus membros para que caminhem juntos a partir da dignidade fundamental que receberam no batismo na água e no Espírito. Começamos por isso estas nossas catequeses quaresmais deste modo, para que se torne mais claro o sentido das palavras Igreja e sinodalidade que usamos tão frequentemente, bem como para, antecipadamente, podermos evitar cair em algumas das tentações referidas pelo chamado vademecum do Sínodo e que têm normalmente a ver com uma deficitária compreensão da identidade da Igreja. No fundo, essas tentações ou essas armadilhas, como também naquele documento são chamadas, prendem-se com a consideração da Igreja como uma comunidade ou sociedade mais humana e menos espiritual, mais realidade ou estrutura sociológica
do que mistério de comunhão, como a referiu o Concílio Vaticano II. A Igreja nascida no Pentecostes. A obra de São Lucas, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos revela-nos a identidade da Igreja quando apresenta a efusão do Espírito Santo no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa de Jesus, como o cumprimento da promessa do Pai, como o mesmo Evangelho nos refere. Se a narração evangélica destaca a pessoa de Jesus de Nazaré, que passa pela paixão, pela morte e pela ressurreição, concluindo com a sua ascensão ao céu, a segunda parte, o livro dos Atos dos Apóstolos, inaugura o tempo da Igreja, como o tempo do Espírito, no qual são batizados os 12 apóstolos e os outros discípulos que se encontram com eles, assim como Maria, naquela sala situada no andar de cima, a que chamamos o cenáculo. No Pentecostes, o pequeno grupo reunido no cenáculo recebe a verdadeira alma, aquela alma que transforma a sua realidade humana e passa a inspirar e fortalecer a comunidade cristã nascente no testemunho missionário que há de levar até aos confins da terra. Desde esse momento, Igreja é comunidade convocada e reunida para escutar a palavra, para a fração do pão, para a partilha de vida e a caridade, para o testemunho missionário, sempre cheia do dom do Espírito Santo e na abundância dos seus dons ou carismas. Desde esse momento, a Igreja é mistério de comunhão de discípulos, nascida do Deus Santíssima Trindade. Ali, no cenáculo, aqueles homens e mulheres, em comunhão com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo, iniciam o seu caminho juntos, aquilo a que podemos chamar o início da Igreja sinodal, da Igreja animada pelo Espírito Santo a fazer junta, em que todos fazem juntos o seu caminho. Estamos, por isso, diante de uma realidade nova, podemos dizer mesmo de uma identidade nova, que não pode ser posta em causa por qualquer tentação que sobrevenha. Se quebram os laços de comunhão com Deus, ficamos reduzidos a uma aglomeração humana. Se rompemos os laços de união com os outros, negamos a nossa condição de batizados no Espírito que desceu sobre os apóstolos e os constituiu em povo de Deus. Perdemos mesmo as necessárias condições para o testemunho missionário e para o anúncio do Evangelho como aquela palavra viva que nós acreditamos salva o mundo. O trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 a 13, que nós habitualmente dizemos a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, ou o Pentecostes, esse texto do livro dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos a recomposição do grupo dos 12 após a Páscoa de Jesus, depois de todos se terem dispersado, tolhidos pelo medo do que podia acontecer depois da morte do seu mestre. O dom do Espírito Santo traz-lhes a força perdida e capacita-os para enfrentarem os judeus e levarem o testemunho até ao fim, a começar por Jerusalém, onde todos se encontravam. O episódio do Pentecostes é a ocasião na qual tem lugar a nova realidade da presença do Espírito prometido, em que a Igreja, podemos dizê-lo, se torna espiritual, ou então, segundo a palavra de origem grega, pneumática, passando os seus membros a estar sob a condução do Espírito para a ação que devem realizar. Com a descida do Espírito sobre os apóstolos, a comunidade que formam vê reproduzida em si a mesma ação
que Ele operara já na pessoa de Jesus e que agora os torna também homens inspirados, sobre os quais sopra o vento transformador. Essa imagem que nós sabemos é usada tanto no Antigo como no Novo Testamento, o sopro, o vento. Há, segundo o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, dois sinais reveladores da nova realidade. Isto é, de que todos ficaram cheios do Espírito Santo, que se manifestam esses sinais depois de se ouvir um som comparável ao de forte rajada de vento vindo do céu, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Recordamos o texto. Esses dois sinais são, em primeiro lugar, o fogo que desce sobre cada um dos apóstolos e dos discípulos. E o facto ainda, em segundo lugar, de a multidão reunida de todas as nações os ouvir falar nas suas próprias línguas. São dois sinais que acompanham e que realizam o nascimento da comunidade ou da Igreja de Cristo e a capacitam para a missão que lhe é confiada. O facto de o fogo ser distribuído por cada um deles simboliza a diversidade dos dons. O facto de cada um os ouvir na sua própria língua simboliza a universalidade da salvação que há de ser anunciada e acolhida a partir do testemunho daqueles que ficaram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito ultrapassa todas as barreiras da geografia, da etnia, da língua, da cultura, como encontramos em diversos lugares da revelação neotestamentária. O facto de todos ficarem estupefactos, atónitos e maravilhados, assombrados, simboliza o caráter não expectável e, ao mesmo tempo, o caráter divino do que estava a acontecer pelo poder do mesmo Deus que operara muitas maravilhas no passado e que ressuscitara Jesus de entre os mortos. De tal modo, o acontecimento era superior que, na dúvida, alguns comentavam parecer fruto do vinho doce. A estupefação, caríssimos irmãos e irmãs, faz parte integrante da reação humana diante dos acontecimentos de ordem divina que não cabem simplesmente na lógica do humano raciocínio. Não é facilmente pensável uma comunidade constituída por pessoas humanas que são, ao mesmo tempo, habitação de Deus e templo do Espírito Santo, como veio a dizer o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios. O episódio narrado pelos Atos dos Apóstolos constitui, por isso, a narração do momento fundante da experiência do Espírito na Igreja, que não cessará mais, pois é constitutiva da mesma Igreja, faz parte da sua identidade. A Igreja não se pode, por isso, entender sem o Espírito recebido no Pentecostes e que perdura para sempre nela. Ao convocar o Sínodo, o Papa Francisco tem a consciência bem clara de que o Espírito é o verdadeiro construtor da novidade e da renovação de que ela tem necessidade no tempo presente para corresponder à sua vocação. Sendo a Igreja carismática, espiritual, porque cheia do Espírito Santo, ela só pode partir para o Sínodo ancorada nesta certeza de fé e animada pelo Espírito Santo prometido por Jesus e que, segundo o Evangelho de João, diz aos seus discípulos: quando Ele vier, o Espírito da verdade há de guiar-vos para a verdade total. Podemos, por isso, pensar na fé, podemos, por isso, pensar na verdade da fé e da moral, mas também podemos pensar na verdade da realidade humana que Deus quer salvar
e nos caminhos que havemos de percorrer para que ela seja acolhida pelo mundo. Partir para um sínodo sem a consciência de que é o Espírito o protagonista da renovação da Igreja é uma falácia. Nessa altura ficaríamos por uma renovação exterior, por uma renovação das estruturas humanas ou pela renovação de uma comunidade sociológica, mas não para a renovação da Igreja. Não pensamos em renovar a Igreja somente por fora, na sua aparência, na sua organização, na sua estrutura, também, mas queremos colaborar na sua renovação interior e isso só poderá acontecer no respeito pela sua identidade mais profunda, ou seja, quando a consideramos e vivemos nela como comunidade do Espírito. Como refere o documento preparatório do Sínodo, e cito, o Espírito de Deus, que ilumina este caminhar juntos das igrejas, é o mesmo que atua na missão de Jesus, prometida aos apóstolos e às gerações de discípulos que ouviram a palavra de Deus e a puseram em prática. O Espírito, continua, não se limita a confirmar a continuidade do Evangelho de Jesus, mas iluminará as profundidades sempre novas da sua renovação e inspirará as decisões necessárias, repito, inspirará as decisões necessárias para sustentar o caminho da Igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos oferece-nos, por isso, a expressão que, porventura, melhor diz como havemos de fazer, uma vez que essa é sempre uma questão que nos inquieta. Como havemos de fazer? Quando surgiu na Igreja primitiva o diferendo relativo à observância da lei de Moisés por parte dos convertidos do judaísmo ao cristianismo, os apóstolos encontram, após o debate, um sério debate, uma saída para a questão, saída essa expressa na frase dos Atos dos Apóstolos que cito. O Espírito Santo e nós próprios, resolvemos não vos impor outras obrigações além destas, porque se tratava de saber se deviam continuar a abster-se de um conjunto de alimentos que estavam proibidos na lei de Moisés, ou se podiam dar um passo em frente, sobretudo tendo em conta a visão de Pedro em casa de Cornélio, que observa a toalha que desce do céu com animais de todas as espécies e ouve uma voz que lhe diz, mata e come. Trata-se, por isso, segundo esta expressão, de fazer um caminho centrado na escuta da voz do Espírito e de cooperar com ele de coração aberto e convertido. Como refere o Papa Francisco no discurso aos fiéis da Diocese de Roma, se o Espírito não estiver presente, será um parlamento diocesano, mas não um sínodo, porque não há Igreja sem Espírito Santo, e se a concebemos dessa forma, não estamos no caminho da verdade revelada. Algumas atitudes a tomar na fidelidade ao Espírito. A concluir este nosso breve percurso, destaco 3 importantes atitudes centrais que havemos de tomar neste caminhar juntos, sínodo, e na fidelidade à identidade carismática da Igreja que somos. Primeira, a atitude de escuta da Palavra de Deus por meio da leitura, da meditação e da contemplação que nos leva à ação. A chamada Lectio Divina, ou leitura da Sagrada Escritura, feita no Espírito que a inspirou, que levou os autores sagrados a redigi-la, que acompanhou o processo da sua transmissão e que está presente na Igreja de todos os tempos, também no nosso.
Essa leitura é o caminho seguro para nos deixarmos transformar e colaborarmos ativamente com a renovação da Igreja. Nós, os cristãos, precisamos urgentemente de ir às fontes da revelação, à Palavra de Deus, que nos fala e nos aponta, de facto, os caminhos que juntos havemos de percorrer. A segunda atitude que vos proponho é a atitude orante, a oração tanto pessoal como comunitária e, de modo particular, a oração litúrgica e a celebração dos sacramentos. Se perdemos o sentido orante de toda a nossa vida, se nos afastamos da celebração dos sacramentos que exprimem a fé e alimentam em nós a graça da fé, assemelhamos-nos a uma instituição humana e passamos a contar somente nas nossas forças, passamos a contar somente com as nossas forças ou com as nossas próprias capacidades de renovação. A oração, acreditamos, leva-nos a sentir que precisamos de Deus e que Deus também quer precisar de nós para realizar a sua obra que consiste em acreditar e ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo. É o Espírito que nos leva a orar e é o Espírito que ora em nós, tornando a nossa vida e as nossas comunidades verdadeiramente carismáticas, entenda-se, espirituais. A terceira atitude, a atitude de caridade ou de amor, como resposta a Deus que nos ama e que se exprime também na relação com o nosso próximo. A caridade é fruto do Espírito Santo, Espírito de Deus que é amor, sem fronteiras, aberto a todos, porque precisamente nasce de Deus. Olhar para os outros com respeito e com amor, ir ao seu encontro por os sentirmos nossos irmãos, chegar a eles com os gestos mais concretos e mais pequenos do dia a dia, é sem dúvida manifestação do desejo assumido de fazermos caminho juntos. A escuta dos outros, o diálogo com os outros, levam-nos a construir algo de bom, juntos, na unidade e na comunhão, na busca da verdadeira caridade. Não o podemos fazer, caríssimos irmãos e irmãs, por nós próprios, mas como nos assegura o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. E como precisamos que venha em auxílio da nossa fraqueza. Neste primeiro domingo da Quaresma, escutamos a palavra do Evangelho, segundo a qual o Espírito conduziu Jesus ao deserto. É o mesmo Espírito que nos conduz pelos desertos da vida, que nos fortalece para o caminho. É o mesmo Espírito que desceu sobre a Igreja e continua a torná-la presente no mundo como serva do Evangelho da salvação de Deus. É o mesmo Espírito que nos une para fazermos caminhos juntos, como Igreja sinodal.